Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, sou médico, monitor residente do Cetros e hoje estamos aqui para dar continuidade a uma série de temas bastante relevantes dentro da hepatologia e que ao longo dessa última semana foram apresentados a vocês. Agora, a gente vai bater um papo com a doutora Fernanda Branco, médica gastroenterologista, doutora em hepatologia e ultrassonografista pelo CBR. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da doutora Fernanda, que vem compartilhando com a gente, aqui no nosso blog, tantas informações importantes acerca desse tema. Gostaria de agradecer também a você que está nos acompanhando. Tudo bem, doutora? Olá, João. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Professora, os pacientes com hepatite C, como vimos no caso clínico, receberão tratamento independente do grau de fibrose no fígado. Por que, então, deveriam todos estadiar a fibrose? De fato, João, o tratamento atual dos pacientes com hepatite C, ele está muito mais eficaz do que já foi no passado. A cura é atingida hoje em 95% dos pacientes. Então, é bem mais disponível também. Hoje, todos os pacientes infectados, eles devem receber o tratamento, desde os que estão nas fases iniciais da fibrose até os pacientes com cirrose. No entanto, é muito importante nós sabermos em qual estágio da doença esse nosso paciente está. Primeiro, porque o tempo de tratamento é diferente. Quem tem cirrose vai tratar por mais tempo. E, além disso, é fundamental descobrir qual dessas pessoas tem um estágio avançado de fibrose, porque essas que são de risco para o surgimento do câncer de fígado, né? E deverão permanecer em tratamento, em acompanhamento com seu médico, para entrar em programas de rastreamento, independente que tenham curado o seu vírus da hepatite C. Então, enquanto maior a fibrose, maior o risco de câncer no fígado? A evolução da fibrose, ela é gradual, né? Então, nós sabemos que com o passar dos anos, e se estima que esse tempo leva em torno de 20 anos, para alguns pacientes chegarem à fase de cirrose. Durante essa evolução, se o tratamento e a cura do vírus for feita nos estágios mais iniciais, o grau 1, o grau 2, a evolução ela é freada. E não vai haver o risco do surgimento do tumor de fígado, porque não vai existir a cirrose, que é uma condição necessária para o surgimento do câncer. Então, sim, a resposta é que a fibrose avançada é um risco para o carcinoma hepatocelular, e a fibrose inicial não. Entendi. E além dos pacientes com hepatite C, quais outros pacientes apresentam risco para hepatocarcinoma? Existe alguma maneira de atuarmos para diminuir esse risco? Todas as pessoas que têm cirrose, elas são de risco para o câncer de fígado, independente da doença que levou à cirrose. Então, entre essas doenças, como nós destacamos nos posts anteriores, a hepatite C, a hepatite B, doenças genéticas de acúmulo de ferro, cobre, medicamentos e eu diria que a mais relevante de todas na atualidade, que é a gordura do fígado, a esteatose hepática. Falando de prevenção, evitar a obesidade, o sedentarismo, controlar o colesterol, tratar o diabetes, o abuso de álcool, todas essas são causas de acúmulo de gordura no fígado, que é o fator de risco. Tratar a hepatite B, a hepatite C, de preferência em um estágio em que ainda exista a fibrose leve, né? E nós não devemos esquecer que a hepatite B tem vacina, e essa é a prevenção ideal, que é o que chamamos de prevenção primária. Muito importante, professora. E como que a gente faz o rastreio nesses pacientes de risco? E qual a importância desse rastreio? A ultrassonografia é o método preconizado por todas as sociedades, João, tanto a de hepatologia, a sociedade de oncologia, porque é um método acessível, de baixo custo e eficaz. É claro que, como qualquer método de imagem, ele é operador dependente e máquina dependente, né? Então, uma vez feito o diagnóstico da cirrose, esse paciente deverá fazer ultrassonografia de 6 em 6 meses, para buscar precocemente o surgimento de um possível tumor que esteja se instalando nesse fígado, né? E com isso nós conseguimos detectar o câncer em um estágio inicial. Por que nós queremos detectar em um estágio inicial? É para poder oferecer o tratamento, para tentar curar esse tumor e, em última instância, reduzir a mortalidade por essa doença. Certo, entendi.
Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre os aspectos ultrassonográficos do hepatocarcinoma, você pode assistir uma aula com o professor Gabriel, que está disponível aqui também no nosso blog. Acesse aí embaixo e confere. Professora, na maioria dos tumores, o diagnóstico é feito por meio de biópsia, como mama, intestino, pulmão. No fígado, é diferente? Sim, no fígado, pouquíssimos casos precisarão da biópsia, João, porque o diagnóstico definitivo do hepatocarcinoma, hoje em dia, é feito com métodos não invasivos, né? A gente sabe que a biópsia é um método que não é isento de riscos, e o principal risco é o sangramento. Então, com a evolução das técnicas de imagem, tomografia e ressonância, hoje nós podemos fazer um diagnóstico seguro do hepatocarcinoma, quando ele preenche as características típicas da imagem, né? Que é uma captação na fase arterial desse nódulo e a lavagem do contraste, quer dizer, o washout nas fases mais tardias do exame. Com esses critérios, nós já podemos fechar com segurança o diagnóstico de hepatocarcinoma sem a necessidade da biópsia. Ok, muito bom. E para finalizar, gostaria de fazer uma pergunta sobre um tema muito comum e frequente no nosso dia a dia. Inclusive, esse será o tema do nosso próximo webinar, neste domingo, em relação ao achado de esteatose hepática. Esses pacientes devem se preocupar? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? A esteatose é hoje um importante problema de saúde pública, né? Nós sabemos que aproximadamente 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo, eles apresentam esteatose. E muitas vezes não se dá a importância devida, nem o próprio paciente que tem e muitas vezes nem o médico que faz, por exemplo, a ultrassonografia que está fazendo o diagnóstico dessa esteatose. Nos obesos, a prevalência é maior de 60% ainda. Então, como falamos no início, o câncer de fígado ele surge em fígados com cirrose. No entanto, existem duas condições em que o tumor pode aparecer mesmo sem a fibrose importante, sem a cirrose, que são elas a hepatite B e a doença gordurosa do fígado, a esteatose. E mais grave ainda, se estima que mais da metade dos tumores que se instalam em fígados com esteatose, eles são em pacientes sem cirrose. Então, olha a importância da gordura do fígado no nosso contexto hoje em dia da hepatologia. Verdade, professora. Muito obrigado, tá? Agradeço também a você que está nos acompanhando e já quero deixar aqui marcado o nosso próximo encontro, que será nessa sexta, para continuarmos batendo esse papo com a doutora Fernanda. Até mais. Obrigada, João.